Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre PHP para concurso. Pessoal, esse aí é o meu e-mail, caso precise passar uma mensagem, uma dúvida, sugestão, enviar uma questão para que a gente resolva. Esse aí é o meu e-mail, augustowebd@gmail.com. Pessoal, essa questão aí é do CESP, foi um concurso de seleção para técnico judiciário, é a questão nova, 2013. Essa questão pede para que a gente analise esse algoritmo aí, ó, e esse fragmento de código, e ao final a gente conclua se é verdadeiro ou falso, se o resultado será o número 7. Então vamos fazer a análise dessa questão, só que antes a gente precisa conhecer os recursos empregados aí nessa questão aí, beleza? Isso quer dizer que para essa questão você precisa ter o conhecimento aí desses recursos, tá? Variáveis, array, loops, e esse conjunto de funções. Além dessa aqui, pessoal, dessas funções aqui, passa quase despercebido ali, ó, a gente tem também a necessidade de conhecer o recurso da concatenação. Essa minha mesa digitalizadora ela não tem uma resolução muito boa, então ó, termina ficando essas letras aí, tipo, toda com os cantos, assim, muito acentuado. Mas dá pra gente ir levando, beleza? Vamos lá então. Pessoal, inicialmente, eu quero falar para vocês que em PHP, uma variável ela sempre vai iniciar com um cifrão. Então, se você vir em um código, qualquer palavra precedida de um cifrão, isso indica que aquilo ali é uma variável, beleza? Então, viu lá um cifrão A, então é uma variável A. A gente geralmente não chama ela de cifrão A, a gente só chama ela de variável A, beleza? Porque o cifrão indica que ela já é uma variável. Então, pessoal, assim como em PHP, aliás, assim como em toda linguagem, uma variável ela é composta desses três itens aqui, ó, o nome, o tipo e o conteúdo, beleza? Que compõe a variável. Então, o que acontece? Tem linguagens aí que faz referência ainda a um quarto elemento, que é o endereço da variável, beleza? Por exemplo, o C vai ter lá os operadores de referência de endereço, beleza? Então, que são os ponteiros. Mas aí no PHP a gente não tem isso aqui, então, assim, só falei por curiosidade. Mas então o que ocorre aqui? Ó? Nós temos a variável, você só precisa ter em mente que quando você vir no código uma palavra precedida aí de cifrão, isso é uma variável. A observação que a gente tem que ter aí é que uma variável ela não pode iniciar por um número, ou seja, cifrão, e aqui venha um número qualquer aqui, ó, de 0 até 9. Isso aqui não é aceito como número de variável, beleza? Tirando isso aí, não tem muito que observar aqui para o que a gente precisa para essa questão. Outra coisa que a gente vai precisar conhecer também é um tipo especial de variável, por assim dizer, que são os arrays. O array, pessoal, também ele começa com um cifrão, ó, beleza? E só que o que acontece? Ele tem lá um conjunto de valores, geralmente é um conjunto de valores, não apenas um, como é o caso da variável pura e simples. Assim, ó, uma particularidade do PHP é que o array ele pode ter índice numérico, como todas as linguagens suportam, mas ele também suporta o índice alfanumérico, ou seja, você pode ter uma palavra para o seu índice uma palavra para o seu índice, beleza? Então aqui, ó, eu posso ter tanto no índice 0 do meu array, aqui ó, no índice aqui eu posso marcá-lo como o 0, como eu posso dizer que o meu índice primeiro do array aqui é uma palavra Mary, por exemplo. E ainda, pessoal, a gente vai ter uma outra situação que é o quê? Além dessas duas aqui, a gente vai ter aí, ó, o índice começando tanto por número quanto por palavra. Eu posso iniciar aqui, ó, 0 é igual. Aí aqui eu posso colocar, sei lá, tipo, casa. Então o meu índice que é o meu array. Então o que isso é para ser um cifrão. Tá aqui o cifrãozinho de dólar, bonitinho. Então o que ocorre? Nesse array aqui, ó, o meu índice 0 está representado pelo próprio número 0. E ele tem
a casa. Só que o meu segundo índice aqui eu posso colocar uma letra aqui, uma palavra, posso colocar qualquer coisa aqui, uma letra, um número com uma letra, ele não vai reclamar. E aqui eu vou ter qualquer valor, pode ser tipo casa, pode ser, sei lá, número 10, ó. Opa, parou de escrever aqui, número 10. Então, no PHP a gente tem várias formas de definir um array. Pode definir o array com índice numérico, com índice alfanumérico e a mescla desses dois. Beleza, pessoal? Só lembrando que para a regra de nomenclatura do array vai ser a mesma das variáveis, ou seja, ele também não pode começar com um número, beleza? Então, para o que a gente precisa para essa questão, está posto aí. Bom, outro recurso que a gente precisa conhecer vai ser o loop, né, pessoal? Mas loop não tem muito o que falar. O loop é loop em qualquer linguagem de programação. Serve para executar um conjunto de códigos até que uma dada condição seja avaliada como falsa. Há uma situação no qual você pode sair de um loop, mesmo quando a condição de avaliação seja verdadeira. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui while, vamos lá, true. Pronto. O que acontece, pessoal? Isso aqui, ó, basicamente é um loop infinito, tá? O conteúdo dessas linhas aqui, ó, vão ser executadas ad eterno. Por quê? Porque true sempre vai ser avaliado como true, né? Mas para que a gente faz isso? Geralmente a gente tem uma situação de colocar um determinado recurso em observação e aí a gente põe aqui, ó, execute. Isso aqui você tem que ler da seguinte forma: execute para sempre, porque execute enquanto true seja avaliado como true é a mesma coisa que falar execute para sempre. Aí você vai fazer esse controle de saída aqui dentro com a palavrinha aqui, ó, chamada break. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma condição. Quando essa condição ocorrer, você vai e dispara o break. Aí ele vai e sai do loop, ele quebra. Isso aqui é uma chave, tá, pessoal? Fechando essa aqui de cima, aqui, ó. Beleza? Então, a gente também tem essas duas possibilidades. Primeiro é de ter uma condição aqui que seja avaliada, que possa algum tempo ser avaliada como false. E a segunda é falar que ele vai ser executado propositalmente para sempre, mas que dentro do seu código aqui, dentro desse bloco aqui, alguma coisa faça com que esse loop um dia seja quebrado. Senão, dependendo da intensidade do seu loop aí, sua máquina fatalmente vai travar. Bom, pessoal, outro recurso que a gente precisa saber aí é esse list, é uma função do PHP. Essa função tem por objetivo de fazer a inicialização de várias variáveis de uma única vez, tá? Então ali, ó, como exemplo, eu coloquei lá list a, b, c e outra coisa, tá? Você pode colocar aí quantas variáveis você necessite. Não existe um limite para você inicializar a variável. Lá no código a gente tem o uso dessa função. Então no código eu vou explicar como que se dá essa inicialização, beleza? Bom, outra função que a gente precisa aí é a it. Essa função it aí, ela vai fazer o que? Ela vai retornar os valores da linha corrente do array que você passar para ela. Quando chegar lá no código, a gente vai ver isso aí, eu explico melhor, beleza? Bom, sizeOf, ela tem a única observação, além do que ela faz, que é contar os elementos de um array, é que ela tem um apelido hoje, né? Na realidade, hoje ela tem uma função chamada count. E ela faz a mesma coisa, tanto uma quanto outra. Ela conta os elementos do array. A observação, né, na realidade, a observação dessas duas funções, tanto uma quanto outra, é que se você passar aqui para ela uma string, suponha que você passe count. Aí você vem aqui, ó, passe tipo Augusto, por exemplo. Augusto. Ela sempre retorna 1, beleza? Qualquer que seja o tamanho da string, ela sempre vai retornar 1. Por quê, pessoal? Porque ela foi feita para contar array, beleza? E aí eu não sei porquê, isso aí tipo tem que ver lá o porquê, o que os criadores do PHP, ou mais especificamente dessa função, imaginou em retorna 1 para um string, né? Porque ao contrário de outras linguagens, a string ela não é um array de caractere, ela é um string mesmo. Mas enfim, vamos lá, vamos para frente. Bom, aí a gente vai precisar também conhecer aqui a função
print, que está sendo utilizada lá, e print a única coisa que ela faz é exibir o conteúdo que você passava para ela em tela. Eu coloquei aqui também o echo e o printf, porque no PHP a gente tem N funções para exibir conteúdo. Nós temos, além da print echo e o echo, né, enfim, tem printf, tem sprintf é para manipular resultados, só que não mostra em tela, tem o vprint, e enfim, tudo serve para a mesma coisa, beleza? Tem o print underline r, tem o vardamp, enfim, tem várias. Bom, pessoal, por último aí as funções, a gente tem essa poll, beleza? Essa poll aqui ela serve para calcular a potência de dois números, beleza? Então aqui vai ser a base, o primeiro parâmetro é a base, o segundo é a exponência, é o exponencial. O que acontece? Se você passar 2,2 para essa função aqui, quanto é 2 elevado a 2? Vai dar 4. Assim que funciona essa função, beleza? Bom, visto isso aí, pessoal, todas as funções que a gente precisa conhecer para resolver essa questão, a gente viu aí. Agora vamos resolver aí a questão. Agora a gente vai trabalhar com todas aquelas funções e eu vou explicar aqui na primeira vez cada uma delas. Aqui a gente está criando um array, tá vendo? Por quê? Porque eu estou criando aqui uma variável e estou falando que essa variável recebe esse array. Isso aí é bem intuitivo, né? E aí nós temos aqui 2, 4 e 8. Augusto, esse 2, 4 e 8 aí são os índices do array? Porque eu não estou vendo valores atribuídos a ela, né? Boa pergunta. Pessoal, é o seguinte, no PHP tem, além daquelas três formas de definição de array que eu te falei, por índice numérico, por índice alfanumérico e pela mescla dos dois, a gente ainda pode criar um array sem formar o índice. Então nessa situação aqui, para esse número 2, que ele está nessa parte de cá, para o 4 e para o 8, a gente faz o seguinte, começa aqui, o 0 está o 2 está na posição 0, o 4 está na posição 1 e o 8 está na posição 2. Entendeu, pessoal? Então, assim, na realidade, o que está acontecendo aqui? Esse 2 aqui está na posição 0 do array. Esse 4 está na posição 1 e esse 8 está na posição 2. Beleza? Então, próxima linha aqui nós temos t igual a 1. Esse t igual a 1 aí, pessoal, é uma variável que ele está criando e está definindo um valor específico para ele, bem como ele fez aí com o valor dos arrays. Ele definiu valores aleatórios aí, beleza? E aqui agora a gente tem o loop, o while, e aí agora a gente tem também o list, né, que é aquela funçãozinha que eu falei que ela define várias variáveis de uma única vez. E aqui nós temos o it, tá? O it aqui, beleza? O que é que ele está fazendo aqui, pessoal? Vamos ler da seguinte forma. Essa linha aqui do loop aqui, ela deve ser lida da seguinte forma: execute esse conteúdo que está aqui dentro, execute isso aqui, enquanto esse it aqui retornar um conteúdo para aqui para dentro. É assim que a gente deve ler. Então vamos de novo. Execute, por causa do while aqui, que é o loop, execute esse loop, enquanto esse conteúdo que está sendo retornado seja avaliado como verdadeiro. Assim que a gente lê essa linha aí. Então vamos lá. Pessoal, quando eu aplicar o it aqui, o it em cima do array, o que acontece? Todo array ele possui um ponteiro. O ponteiro é que vai indicar aí para o PHP a partir de onde dentro do array que o conteúdo deve ser lido. Então o que acontece? Quando eu aplico o it, o ponteiro ele vai partir para o próximo, sempre para o próximo. Então, quando eu crio um array, esse ponteiro ele está... Opa, alguma coisa ficou lenta aqui, Quando eu crio um array, esse array ele vai estar com um cursor aqui antes do primeiro elemento. Quando eu aplico o it, ele vai pegar essa linha aqui, que é a primeira, e retorna. Ou seja, ela retorna aqui a chave, que aqui a gente vai estar simbolizando aqui pelo K, e o V, que a gente vai estar simbolizando pelo... o valor que vai estar simbolizando pelo V. Por que, Augusto, essas duas letras aí? Bom, pessoal, porque a questão deu isso aqui. Ele criou aqui duas variáveis, tá vendo? Duas variáveis que ele está utilizando o list. Ele criou a variável K e a variável V. E aí o que acontece? Quando eu aplico o it, ele retorna aqui com esses dois valores aqui, o 0, que é a posição, e o 2, que é o conteúdo dessa posição 0. Então, no primeiro loop aqui, o que vai acontecer? O K recebe 0 e o value recebe 2, tá vendo aí? Então o que acontece? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o cálculo
que ele está exigindo aqui dentro do loop. E esse cálculo é o que, Augusto? É justamente o seguinte, um cálculozinho bem simples. Ele está falando que t, a variável t, vai receber, ó, aqui é o sinal de igual, o valor de t multiplicado pelo valor de z. Então vamos fazer, quanto vale t? Ó, inicialmente, isso aqui é o primeiro loop, né? O t vale 0, tá vendo? Tá aqui, ó, t vale 0. É o meu primeiro loop, t vale 0. Então 0 aqui. E quanto vale o v? O v, pessoal, não é o da primeira posição aqui, ó. Então, se é o da primeira posição, ele vale 2. Então quanto é 1 vezes 2? 2. Beleza? Então tem um 2 vezes 1, tem um 2. Então, beleza. Armazenei o 2 aqui, agora o t vale 2. Beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai bater aqui nessa chave. E aí o que vai acontecer? Ele volta aqui para ser avaliado novamente. Bom, feito isso, ele vai fazer o que? Ele vai retornar de novo o próximo conteúdo do array, que no caso aqui, ó, ele vai bater aqui nessa linha aqui do meio. Então aqui, ó, nós temos o primeiro elemento, o 2, o segundo elemento é o 4. Então o que acontece? O K aqui vai receber o 1. Por quê? Porque aqui a gente está na posição 0, beleza? Ó, se nesse primeiro loop aqui a gente está na posição 0, no segundo loop nós estaremos na posição 1. E o que tem na posição 1? Tem o número 4. Então o K recebe 1 e o V recebe 4. Beleza, pessoal? Isso por quê? Porque é o seguinte, o it ele está caminhando dentro do array. Para cada vez que ele passa lá, ele vai pegar a chave dele e jogar na primeira variável aqui, ó, do list, e o conteúdo vai jogar na variável V. Então o que acontece? Na última vez que a gente passou pelo loop, nós deixamos lá na variável t o conteúdo 2, ó, ele ficou valendo 2. E como a gente vai ter que calcular isso aqui de novo, o que vai acontecer aqui? Ó, t está valendo 2. E o v agora vale 4, 2 vezes 4 deu 8. Então quando a gente for para o próximo passo, o t vai estar valendo 8, beleza, pessoal? Aí ele vai bater aqui, ó, de novo, e aqui ele vai voltar para ser avaliado. Então vamos lá. Agora nesse passo aqui, ó, a gente já avaliou aqui, ó, a posição 0 do array, a posição 1, e agora nós vamos para a posição 2. O que vai ocorrer aqui? Ó? De novo ele vai repetir isso aqui, ou seja, o it vai jogar aqui, ó, o número 2 em K, que é a posição do array. Lembrando que o array começa na posição 0, então aqui tem 0, aqui tem 1 e aqui tem 2. E o V vai receber o conteúdo da posição 2, que no caso é o número 8. Bom, o T, quando nós passamos naquele último cálculo, ficou valendo 8, tá vendo? Então nós temos 8 vezes 8, por causa do 8 aqui da posição do array. 8 vezes 8 dá 64. Então o nosso T aqui, ó, ficou 64. O loop vai bater aqui de novo e vai ser, mais uma vez, reavaliado. Só que o que vai acontecer? Não tem mais valor aqui, né, pessoal? Olha lá, não tem mais valor aqui. Não existe mais valor, linhas para o it recuperar. Então o it aqui, ó, vai retornar vazio e isso aqui vai ser avaliado como falso. Ou seja, esse loop aqui, ó, já foi. Ou seja, ele já não vai ser mais calculado nessa passagem. Então agora a gente vai para a próxima linha aqui desse script, que é computar aqui o valor de sizeof. Bom, pessoal, como eu havia dito, sizeof, a única coisa que ele faz é contar os elementos do array. Quantos elementos a gente tem aqui? Ó? Nós temos 3. 1, 2, 3. Então ele vai definir que n vale 3. Então está aqui. Bom, pessoal, agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa para fazer esse cálculo aí. Porque o que ele precisa é calcular aqui, ó, a potência de 3 elevado a esse cálculozinho aqui. Ele está falando que 3 elevado a 1 dividido, quanto vale n? N vale 3, está aqui em cima. Ó. Então nós temos aqui 1 dividido por 3, nós temos 0,33333, aí vai. Então quanto que vai dar 64 64 elevado a 1 dividido por 3? Bom, pessoal, isso aqui vai dar um número aproximado de 4. Ele vai dar 3,99999 e por aí vai. E, ou seja, isso aqui, ó, não é 7 igual a questão está perguntando. A questão quer saber lá no final das contas se esse cálculo todo aqui, ó, equivale a 7. Bom, pessoal, no início da aula eu havia dito que essa questão ela é extremamente fácil, né? Ela é fácil porque é o seguinte, ó, ele quer saber se o resultado será 7, beleza? Beleza. A única coisa que você precisaria saber aqui
era apenas o conteúdo print no final das contas. Por quê? Porque o resultado ali não tem como ser 7, pessoal. Por quê? Ó? Porque tem uma string antes aqui. Ó. Então, o resultado desse cálculo aqui, mesmo que fosse 7, seria a palavra resultado, dois pontos e o número 7. Certo? Seria tudo isso aqui, ó, supondo que fosse 7, mas a gente viu que isso aqui dá. Esse cálculo aqui, ó, vai dar 3,9999. Então, mesmo que o resultado tivesse sido 7, o que a gente teria na tela era a string resultado, dois pontos, 7, que é diferente de apenas 7. Beleza, pessoal? Então, essa questão aí, ó, é erradaça, beleza? Um abraço, até a próxima. Qualquer coisa aí vocês mandem suas dúvidas, críticas, sugestões. Posta aí embaixo aí. Um abração e até mais.